Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Eu quero dar aqui continuidade à terceira continuação, aqui na terceira parte, sobre a sétima trombeta, que está em Apocalipse capítulo 11, e sobre aquela mulher que foi para o deserto, de Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Né? No entanto, nós falamos sobre as motivações, nas quais, de fato, João via aquela mulher no céu, que significa que ela havia, né, que ele, João havia na perspectiva eterna. Quando João viu, isso foi ali logo no primeiro século, na história da igreja, quando ele teve esta visão sobre o Apocalipse de Jesus Cristo. Né? E, no entanto, aquela mulher, ela é representante autêntica de Israel, né, do povo de Israel, como aqui nós já falamos em gravações passadas, dando ênfase ao povo de Deus, à glória de Deus, que é manifestada sobre a nação, o povo escolhido por Deus, que é o povo de Israel. Né? Não vamos aqui confundir a igreja com Israel, temos que ter muito cuidado com isso, e Israel com a igreja. Não. As promessas de Deus, mais uma vez, repito, que as promessas de Deus para a igreja é para a igreja, e para Israel é para Israel. Há uma polêmica em João capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Onde uns dizem que aquelas promessas ali, né, é destinada para Israel, e outros dizem que esta promessa é destinada somente para os gentios. No entanto, a perspectiva, né, obviamente, onde diz que Jesus Cristo veio para que eram os seus. Para quem eram os seus? Que eram os seus ali, eram os judeus. E os seus, os judeus, não os, né, receberam, mas a todos quanto, ou seja, a todos quanto. Quem são esses todos quanto? Independentemente de tribo, língua, raça, povo ou nação, independentemente de quem seja, a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos, ou serem chamados filhos de Deus, ao saber, os que creem no nome do unigênito Filho de Deus. Né? E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, de João 3,16, né, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha nele, ou seja, na pessoa de Cristo Jesus, seu Filho, a vida eterna. Né? Então só podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é o plano salvífico de Deus, para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. No versículo 17 diz assim: e não pensais vós, né, que o Filho do Homem veio condenar o mundo, mas antes ele veio salvar o mundo. Né? Então Jesus veio para não condenar, Jesus veio para salvar. O que quer dizer? O que significa? É que aqueles que aceitam o propósito salvífico de Deus na pessoa bendita do seu Filho, está salvo. E isso agrada a Deus. Porém, aquele que rejeitar, desprezar, estará perdido. Lá no versículo 36 do mesmo capítulo de João 3, nos afirma, dizendo que a ira de Deus, né, a ira de Deus sobre esta tal pessoa permanecerá. Né? A ira de Deus sobre essa tal pessoa permanecerá. No entanto, amados e queridos irmãos, nós vamos ler aqui João 3, versículo 36, para melhor ficar esclarecido, né, este assunto de grande importância, de grande valor para a igreja e para o povo de Deus, ao Israel de Deus. Que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Né? Esse é o último versículo de João 3. Né? No entanto, que ira é esta? Esta ira, obviamente, é a rejeição do homem que causa essa ira de Deus. Né? Essa ira está preparada lá no Apocalipse de Jesus Cristo, do capítulo 1 até o capítulo 22, nós temos a revelação de Jesus a João quando exilado na ilha de Pátimos, por amor da palavra de Deus e do testemunho que ele dera, de Apocalipse 1, versículo 9. Essa ira de Deus virá sobre todos os povos, tribos, línguas e nação da terra. Né? Todos aqueles que rejeitaram o plano salvífico de Deus, o perdão de Deus, a piedade, a misericórdia de Deus para a sua salvação. Então a ira de Deus virá de que forma? Na abertura dos 7 selos, no tocar das 7 trombetas e, por último, nas 7 taças da ira de Deus. Né? E também naquele banquete da ceia, né, do Deus Todo-Poderoso, de Apocalipse capítulo 19. Tá? Queridos e amados ouvintes, irmãos e irmãs, isto é muito importante nós termos os olhos voltados para as profecias bíblicas. Há pastores, há líderes de igrejas que não valorizam as profecias bíblicas, né? Apegando-se somente a assuntos como o da salvação, outros, os neopentecostais pregam muito sobre prosperidade, sobre o amor, né? Mas não pregam, tem igrejas e líderes de igrejas que não pregam sobre as profecias bíblicas para os acontecimentos que estão
nos atuais dias acontecendo, né? E essas profecias estão todas no Apocalipse de Jesus Cristo. Por exemplo, nós estamos vivendo nos atuais dias essa guerra aí entre Israel e Irã. E isso é uma coisa muito antiga, não é algo novo, né? Não é algo novo, é algo que está lá nas profecias de Daniel, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8. Né? Nós vemos aí que o Irã é a antiga Pérsia, né? Aquela mesma Pérsia dos dias ali do Império Médio-Persa, que veio depois do Império Babilônico. A Média e a Pérsia, Dário e Círio, se reuniram e tomaram a Babilônia do rei Nabucodonosor. Né? Eles invadiram a Babilônia, certo? Né? E Deus usou o Império Médio-Persa naqueles dias para tirar toda a glória de Babilônia. Né? E a Pérsia é representante, o Irã atual é representante da antiga Pérsia. Eles vieram ali da antiga Pérsia, né? São descendentes dessa analogia bíblica, profética. E a Pérsia sempre eles quiseram destruir Israel, sempre eles foram contra o povo de Deus, né? Somente nos dias do rei Ciro, que era um rei da Pérsia, persa, né? Deus usou ele para que liberasse o povo, né, do cativeiro e da escravidão. E foi quando os judeus voltaram para os seus termos demográficos e a ocupar novamente, né, a Jerusalém e serem prósperos e abençoados por Deus sobre a terra. Né? Porque isso era a profecia de Deus, que estava lá nos livros do profeta Isaías. Né? E que o rei Ciro, a palavra de Deus até chama ele de meu servo, né? Porque ele serviu realmente para que Deus novamente reerguesse o seu povo, né? A nação de Israel. Então não é a primeira vez, né, que os judeus ficaram destituídos da sua pátria, ficaram destituídos da sua glória, ficaram destituídos dos seus bens, né, da sua cidadania, dos seus recursos. Não, né? Isso não é a primeira vez. Mas, adiantando aqui, o Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3 ao 14, até Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 ao 5, né, nós vemos com que forma Deus trata, né, o seu povo Israel. E mais uma motivação de que Deus vem tratando a humanidade, né, e o destino da humanidade, e tendo como ponteiro principal no tempo das profecias escatológicas e soteriológicas de Deus, o próprio Israel, que está personificado, né, nas dores daquela mulher, né, de Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse, né, versículo 1 ao 5. Mas nós temos aqui, nos versículos 3 e 4, que diz assim: então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ora, o que isto quer dizer? Que isto é uma profecia, um acontecimento profético universal, né, dos 2 sinais do céu, que é a mulher que está revestida de símbolos do poder celestial. Né? O dragão, com os símbolos do poder terreno, pois ele tem 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as suas 7 cabeças 7 coroas. Né? E diz mais que esse dragão não é apenas, né, algo insignificativo, mas que ele é o próprio anticristo, a besta fera. Sim, ele é o próprio diabo, o próprio Satanás. Ora, eles dois têm muitas semelhanças, mas com uma diferença. Enquanto o grande dragão vermelho tem sobre as suas cabeças os sinais do poder terreno, o anticristo tem eles sobre seus chifres. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Isso é Apocalipse capítulo 13, já, versículo 1, que é a continuação desta profecia entre a mulher e a besta feira, o falso profeta, o próprio diabo em si e o anticristo. Né? E o que isso significa? Né? Que Satanás é o verdadeiro dominador de forma poderosa. Ele é descrito como Satanás, que tem o poder legislativo, o poder político, que tem o poder religioso, né? E o anticristo como o executor, né,
deste poder maquiavélico, porque Satanás, ele dá poder à besta, que é o anticristo, né? O seu representante legal aqui diante dos povos, né? Sobre as nações. Ora, já no versículo 4, nós lemos que Satanás, o dragão vermelho, faz quando aparece diante de Israel. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. Nós podemos aqui analisar novamente e voltarmos para Jeremias e ver ali no capítulo 31, no versículo 35 e 36, onde é mostrado que o Senhor deixaria desaparecer o sol, a lua e as estrelas antes de rejeitar a descendência de Israel. Depois que o dragão tenta agredir Israel, o universo é afetado. A terça parte das estrelas é lançada sobre a terra. Quando Israel aparece na história universal sobre o mundo inteiro, o que já aconteceu quando a igreja de Jesus for arrebatada, e ela o será em breve. Está muito evidente que a igreja de Jesus há de ser arrebatada quando vier o Messias, o Messias, né? E isso acontecerá, isso muito em breve. Então, nós podemos ver que a profecia de Jesus será cumprida de forma imediata. Após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. No entanto, meus amados irmãos, igreja do Senhor, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Isso nós temos nessa passagem, Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 30. Apenas esses dois versículos, né? Nós podemos aqui visionar e aludir à profecia bíblica, né, que tem uma linha dos acontecimentos dos tempos finais para a igreja aqui na terra e o início que dar-se-á a grande tribulação após o arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 12, versos 3 e 4 do Apocalipse, é descrita a antiga má serpente que quer destruir ou devorar o descendente da mulher, que é Jesus, e que depois, né, obviamente, também os judeus. Milenares contextos proféticos que levaram anos, décadas, séculos e milênios são resumidos aqui nestas expressões e em poucas palavras que Jesus Cristo falou. Uma parte deles cumpriu-se há quase 2000 anos atrás, podemos dizer assim, quando nasceu a criança de Israel, ou seja, por ocasião da primeira vinda de Jesus, o Messias, da promessa de Isaías. Satanás fez o uso do rei Herodes para matá-lo, para destruí-lo. O Senhor. No entanto, meus queridos irmãos, o proteger de Deus o levou ao Egito. Mais tarde, um pouco depois, ocorreram outros ataques à vida do Senhor Jesus, pois de modo nenhum Satanás queria que ele chegasse aonde? Ao trono do Império Romano, aonde? Ao trono do povo judeu. Muito embora os zelotes, os políticos daquela época, e toda a febre, né, dos poderosos de Israel, onde estavam os saduceus, né, que tinham poderes sobre o povo de Israel, né, muitas vezes eles confundiram Jesus e queriam, os zelotes, eleger Jesus rei dos judeus. E Jesus muitas vezes se retirava do meio deles sem que eles percebessem. Isso está nos 4 evangelhos, aliás, nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né? Por outra parte, né, que é a parte final, vai aqui cumprir-se justamente antes da volta do Senhor Jesus. Enquanto que o primeiro cumprimento se refere à pessoa do Messias, o dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. O segundo, né, refere-se às primeiras, né, ou às primícias de Deus e do Cordeiro, durante a grande tribulação. E quem são essas primícias? Observe, preste atenção, raciocine. O que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, diz assim: ela deu à luz um filho, um homem. Esse homem são os 144 mil selados de Israel que, segundo Apocalipse 14, estarão com o Cordeiro sobre o Monte Sião. Então olhei diante de mim e estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito nas suas testas o nome dele e o nome do seu pai. Aleluia, glória a Deus. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias de Deus e ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 e versículo 4 desta passagem. Inevitavelmente, eles também serão arrebatados e participarão do seu domínio. Esta é a razão do ódio de Satanás. Amados irmãos, nós temos aqui um grande desafio
de forma perceptiva, entender que esta mulher, ela realmente é o povo de Israel e não a igreja. Né? Ela deu a luz ao filho, né? que ele governará sobre todas as nações com cetro de ferro. Isso, capítulo 12, versículo 5. Né? Por esta eventualidade que, como explicamos algumas vezes, né? Não vou dizer diversas vezes, mas algumas vezes, nós já passando de Apocalipse capítulo 1 e agora chegando aqui em Apocalipse capítulo 11 e 12, nós já temos aqui esses acontecimentos do plano de salvação na terra, né? Que justamente inclui a terra, inclui todos os povos, tribos, línguas e nações, de Mateus capítulo 24, versículo 14. Né? Isso reflete-se também lá dentro do milênio, quando todos os povos, tribos, línguas e nações serão evangelizadas por aqueles 144 mil pela igreja que estará aqui reinando também juntamente com Cristo e com mais alguém que fosse convertendo. Né? Então o evangelho do reino será pregado em testemunho em todos os povos, tribos, línguas e nação, e então sobrevirá, né, repentina destruição. Tanto pessoas do passado como também do futuro. Né? Isso está bem claro dentro das Sagradas Escrituras. Né? E que diz que são presente eterno no céu. Vemos também, ao mesmo tempo, que a ascensão do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Seu filho foi arrebatado já, né, para junto de Deus e de seu trono, versículo 5, nós temos isso aí. O arrebatamento já é realizado da igreja de Jesus, que pertence inseparavelmente a Cristo, e também o arrebatamento dos 144 mil durante a grande tribulação. Ora, esse arrebatamento de 144 mil durante a grande tribulação diz que a mulher se refugiou-se para o deserto. Né? E ela foi livre e protegida por Deus, né, da presença daquele dragão, que é o anticristo, que estava perseguindo-os para destruí-los. Né? Assim como Herodes foi usado por Satanás para perseguir Jesus, né? E tendo necessidade de Jesus se refugiar através de José e Maria para o Egito, lá para Belém, Salém, ou seja, a casa do pão. Né? E assim, da mesma forma, este se repete nos dias da grande tribulação com aqueles 144 mil. Né? 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Né? E aquela mulher, ela fugiu para o deserto. Né? Ela foi arrebatada, levada por Deus para aquele lugar que ele havia, Deus, preparado para ela, para que ali fosse sustentada durante 260, né, dias. 1260 dias, que isso corresponde a 3 anos e 6 meses. Né? Capítulo 12, versículo 6 de Apocalipse. Então o dragão irá guerrear contra quem? O restante da descendência da mulher. Capítulo 12, versículo 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, os 144 mil selados de Israel. Todavia, esses serão, então, como dissemos, arrebatados para Deus. Aqui revela-se os acontecimentos cognitivos, né, na sequência profética, que são produzidos, né, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus estará, assim, durante o período tribulacional, trabalhando, agindo nos corações e na vida. Se bem que tudo isso se efetivará, né, somente depois do arrebatamento da igreja. Né? O seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto. Por um lado, a proximidade de 2 milênios, né? Ou seja, já faz mais de 2 milênios que Jesus Cristo foi tomado para a glória. Entre as duas, digamos assim, fases, né? Por exemplo, a fuga de Israel, né, que acontecerá depois depois do arrebatamento da igreja. Israel se refugia para o deserto, a pessoa daquela mulher. Né? E também vemos aí o período tribulacional. Agora, olhando por outro lado, nós vemos o plano de salvação que está de forma tão relacionado, né, a todos os tribos, línguas e nações da terra. Mateus capítulo 24 ali, versículo 14, né? Nós vemos isso aí como a primeira e a segunda vinda de Jesus, não só uma coisa, apesar de haver um período de de mais de 2.000 anos já, né, a gente vê que entre a ascensão de Jesus Cristo e a grande tribulação, nós podemos ver aí que isso, no entanto, que João vê a luz celeste, o acontecimento, né, de tudo aquilo que ele pôde visionar por permissão de Deus, sobre terríveis lutas na terra. Né? Durante séculos, Israel estava com dores de parto. Então, a gente vê que aconteceu o nascimento do maior filho de Israel, que é Jesus Cristo. Né? Após sua obra consumada, ele foi arrebatado para Deus, tomado para o Senhor, como único governante legítimo. Chama aqui uma atenção que nós podemos ver a utilização das duas descrições para essa criança, né, que era Jesus. Essa é uma prova que aqui o nascimento dessa criança realmente se trata do Filho de Deus, aqui no Apocalipse capítulo 12. Né?
muito parecido também, né, com um tipo de Cristo, né, nos dias de Moisés, né? Moisés foi um tipo de Cristo na tipologia bíblica, né? Aqui no versículo 5 de Apocalipse 12 está escrito: ela deu à luz um filho, um homem, né? Enquanto no versículo 4 é falado de uma criança, né? Isso tem em várias traduções bíblicas, mas nessa NVT, então, é criança e filho. Né? Isto lembra Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino, uma criança, nos nasceu, um filho nos foi dado. Assim, reconhecemos que se fala de Jesus Cristo realmente. Né? Através dessa visão, vemos, né, nos versículos 3 e 4, também o velho e o mau inimigo que está agindo durante séculos e agora aparece na luta final, apresentando-se como dragão vermelho, como fogo diante da mulher que está para dar à luz. Né? E vemos aqui nessa primeira parte da Bíblia Sagrada, né, que entramos e encontramos, né, o diabo lá no Gênesis, no paraíso, diante de uma mulher, para enganá-la e desviá-la de Deus. Amados ouvintes, nós vemos aqui, né, que ele conseguiu, né, Satanás. E em seguida o Senhor disse à serpente as poderosas palavras: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o seu calcanhar. 3:15 de Gênesis. Vamos parar por aqui, né, com esta terceira parte aqui sobre o toque da sétima trombeta, que está lá em 11, capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3 ao 14, e aqui desta mulher de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5. Capítulo 12, de 1 ao 5. E, amados ouvintes da Palavra de Deus, deixa aí o seu like, né, seu comentário, compartilhe com alguém, né, e que possamos fazer com que esse canal cresça, né, para a glória de Deus. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Rogo aqui as nossas orações para que Deus abençoe este humilde trabalho, esta humilde obra. A paz do Senhor Jesus e um abraço fraterno a todos meus amados e amadas irmãs em Cristo Jesus nosso Senhor. A paz do Senhor.